Bom dia, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem, que todos estejam se cuidando. E hoje eu estou aqui para a gente finalizar essa parte que fala sobre o conteúdo que indicava a colonização do continente africano. Lembrando que vocês têm que entregar até a data de hoje, né, a charge sobre a divisão que foi feita no continente africano através da Conferência de Berlim. Então hoje nós vamos ver o seguinte: hoje eu vou explicar para vocês sobre como ocorreu essa divisão, por que ela ocorreu e quais foram as consequências que essa colonização trouxe para o continente africano, para a gente poder entender por que toda vez quando a gente fala de África, a gente relaciona a África com pobreza. Né? A gente vai entender como que essa colonização deixou marcas, deixou uma herança de subdesenvolvimento no continente africano, ok? Então, pessoal, nós vamos agora ver como que o processo de neocolonialismo, ou seja, o processo de uma segunda colonização no continente africano, acabou deixando heranças que transformou o continente africano em um continente subdesenvolvido, né? Toda vez que a gente fala em continente africano, o que a gente lembra? A gente lembra de pobreza, né, na maioria das vezes, né? E isso é um reflexo desse processo que houve no continente africano, tá? Então, para a gente começar, o que a gente tem que lembrar, né? Essa parte, quando a gente fala de colonização, quando a gente fala em colonização, a gente está falando de dominação. Quando uma potência, ela domina uma outra, né? De forma que ela explora todos os recursos que há naquele local, tá? A África, ela foi um dos continentes que passou por dois processos de colonização. Um processo que teve início lá no século XV, que foi o mesmo período de colonização do Brasil, né, onde, através das navegações, as potências europeias foram ao continente africano e fizeram aquela exploração que a gente já sabe, que durou até o final do século XIX, né, ali em 1880, como mostra o mapa ali ao lado, aonde eles faziam explorações, né, deixou marcas até hoje, onde eles faziam explorações tanto dos recursos naturais como da própria população que havia naqueles locais. Porque a gente sabe, né, que ao longo da história, muitas tribos africanas foram, né, presas e foram vendidas como mercadorias através do tráfico negreiro. Né? E isso tudo aconteceu através da dominação europeia no continente africano. Isso trouxe, pessoal, algumas marcas que elas ficam na África até hoje, como conflitos étnico-culturais. Por quê? Quando os europeus invadiram o continente africano, eles não se preocupavam se tinham tribos, etnias que eram rivais. Eles acabaram, né, incluindo tudo junto, achando que eram todos da mesma etnia, e isso muitas vezes tinham conflitos ali e acabava gerando, né, um conflito dentro do próprio país que estava sendo explorado. Aumentou muito as desigualdades entre a África e os demais continentes, né, porque foi um dos continentes mais explorados, e deixou uma herança de subdesenvolvimento. Então a gente tem que entender que esse processo é um processo longo, que se iniciou lá no século XV. Daí no final do século XIX eles ganharam independência, muitos países africanos, e logo em seguida foram invadidos de novo e foram explorados. Tá? Além disso, houve uma arbitrariedade das fronteiras. O que significa isso? Os países africanos, eles tiveram suas fronteiras modificadas. Se a gente for olhar o norte da África, as fronteiras elas têm linhas bem retas, como se tivessem sido traçadas com uma régua, porque isso foi uma herança lá da divisão que houve na Conferência de Berlim, aonde as potências europeias dividiram-se entre elas, né, o continente africano. E isso acabou, né, colocando dentro do mesmo território grupos que eram muitas vezes rivais, tá? Para a gente entender o que foi essa segunda onda de colonização da África, a gente tem que lembrar que a gente viu na aula passada sobre a Conferência de Berlim, tá? Então, o que foi a Conferência de Berlim? Primeiro, antes da Conferência de Berlim, aconteceu um fato que acabou seguindo para que essa conferência fosse feita. O rei da Bélgica, Leopoldo II, né, ele começou a fazer estudos da bacia do Congo, que é uma bacia hidrográfica que existe bem no centro da África, né, para fazer a exploração daquela região pela uma segunda vez. Tá? Isso foi feito em uma missão super secreta, onde nenhum país europeu deveria saber.
A França descobriu as intenções do Leopoldo II e antes que ele pensasse em invadir o Congo, onde ficava ali a bacia do Congo, a França foi lá e invadiu, tá? E colocou sua bandeira lá para evitar com que a Bélgica fizesse isso. Portugal tinha algumas colônias ali do ladinho do Congo, né, na fronteira leste do Congo, né, no litoral do Oceano Índico, que era Angola e Moçambique, e tinha medo, né, que acontecesse o seguinte, que por causa dessa invasão novamente da França, vamos dizer assim, as suas colônias fossem novamente invadidas, né? E aí Portugal decidiu demarcar as suas colônias, né, com medo delas serem invadidas. A Inglaterra ela fez a mesma coisa. A Inglaterra voltou ao Egito, à África do Sul, né, que eram grandes colônias que ele tinha para evitar com que a França e a Bélgica fizessem essa expansão. Para evitar esse furdunço todo, essa confusão toda, foi convocada uma reunião, né, lá na cidade de Berlim, na Alemanha. E daí 13 países europeus, mais os Estados Unidos, decidiram o destino dos povos africanos, aonde eles simplesmente dividiram o continente africano entre eles. Por que eles fizeram isso? Porque o continente europeu, principalmente, estava com uma carência, principalmente, pessoal, de recursos naturais para a industrialização, principalmente do continente europeu, se desenvolver. Então, eles precisavam de mais colônias para poder fazer esse desenvolvimento, tá? Que países foram que participaram da Conferência de Berlim? Foi a Bélgica, a França, Portugal, Inglaterra, Alemanha, Holanda, Espanha, Áustria, Suécia, Dinamarca, Itália, Rússia, Turquia e os Estados Unidos. Então, eles acabaram dividindo entre eles o continente africano. É bom a gente lembrar, né, que essa divisão ela tomou conta de todo o continente africano, mas teve 4 países que não entraram nessa divisão, tá? Egito, Etiópia e África do Sul não entraram porque elas já estavam no domínio da Inglaterra. Tinha um acordo, eles tinham ganhado independência, mas a Inglaterra controlava parte das riquezas. Então, esses 3 países não entraram. Etiópia, África do Sul e Egito. E a Libéria também não entrou porque ela era um território que pertencia aos Estados Unidos. Então, eles não queriam, né, mexer com os Estados Unidos, também não entrou. Fora isso, todo o continente africano foi dividido, tá? Essa divisão, ela ignorou a realidade e os interesses dos povos africanos, criaram novas divisões, né, que acabaram incluindo povos que eram rivais dentro do mesmo território, separaram famílias, juntaram inimigos, fizeram o furdunço ali dentro do continente africano para atender os seus interesses. E aí, eles definiram, pessoal, 4 determinações dentro da conferência. Primeiro, todos os países teriam uma liberdade de comércio e de navegação na bacia do Rio do Congo, né, onde pegava o Rio Níger e o Rio do Congo. Né? Então, apesar de ter, por exemplo, a França e a Bélgica controlar aquela região ali, o que ia acontecer? Qualquer país poderia trafegar pelo rio, porque ele faz ligação com os oceanos. Tá? Ficou proibida o tráfico de escravos, porque já era um período que já tinha acabado a escravidão, então não poderia mais escravizar, né, o povo, entre aspas. Ficou proibido o tráfico e a venda de álcool e de armas de fogo aos povos africanos também nessa definição. E, principalmente, ficou demarcado com a Conferência de Berlim qual seria o território para cada país que participou desta conferência. Então, eles definiram na conferência em documento o que cada país iria explorar. Tá? Durou, então, pessoal, do final do século XIX até o final da Segunda Guerra Mundial. E por que acabou no final da Segunda Guerra Mundial? Porque as potências coloniais da Europa, elas estavam enfraquecidas. A gente sabe que os principais conflitos que ocorreram na Segunda Guerra Mundial ocorreram em território europeu. Então, as potências europeias estavam muito enfraquecidas, não tinham como manter essas colônias, né, principalmente tentar evitar movimentos, né, revolucionários de
independência, e aí esses países africanos começaram a ganhar a sua independência. Mas vocês imaginem, né, pessoal? A Segunda Guerra Mundial acabou em 1945, então foi um longo período de exploração, né? Só para vocês fazerem uma comparação, o Brasil ganhou independência em 1822 e muitos países africanos começaram a ganhar independência a partir de 1945. Isso nós temos mais de 100 anos de diferença de desenvolvimento, né? E isso acabou acarretando para esse subdesenvolvimento que a gente tem dentro do continente africano. Por isso que eles são tão pobres, né? Porque eles foram muito mais explorados. Que consequências ficaram aí, então, tá? Primeira coisa, que houve uma destruição da organização econômica, né, das colônias, da organização social, principalmente dos povos africanos. Então, como eu disse, várias etnias foram separadas, ficaram dentro do mesmo território grupos rivais e tudo mais, tá? Houve uma substituição, né, do modelo econômico que existia na África para um modelo europeu, onde a economia dependente ela era subordinada ao mercado internacional, ou seja, o que eles exploravam não ficava nas colônias, era mandado para fora, e geralmente o lucro ficava para quem? Para os colonizadores, os países europeus que estavam fazendo a exploração, né? Então nós temos aqui um paralelo para vocês entenderem. Antes da colonização, a economia ela era agrícola e de subsistência, autossuficiente, ou seja, eles plantavam para o seu próprio consumo, tá? A estrutura social ela era tribal, então tinha várias línguas, várias culturas dentro do próprio continente. Depois da colonização, a economia ficou comercial, voltada ao mercado externo, como eu falei para vocês. Então, onde eles vendiam, né, para fora e o lucro ficava para quem? Para os países europeus, a riqueza não ficava nas colônias. E houve uma dependência em relação às economias europeias, porque então eles dependiam financeiramente das economias europeias porque eles não tinham dinheiro próprio, né? A riqueza ia para a Europa, então eles dependiam dos colonizadores para poder se manter de forma bem básica, né? Isso atrasou muito o desenvolvimento dos países africanos, principalmente nas questões relacionadas à industrialização, e atrasou o continente africano em relação aos demais. Por isso, quando a gente faz hoje, né, a relação de África com pobreza, a gente tem que entender que essa pobreza surgiu desses dois processos de exploração que o continente africano sofreu. Ok, gente? Agradeço, então, a atenção de todos. Vou deixar umas atividades sobre as consequências do neocolonialismo para vocês fazerem no caderno, e semana que vem a gente faz a correção. Obrigado!